Fala pessoal, muito bem-vindos aí à nossa live. Vocês conseguem me ouvir bem? Alguém consegue dar um sim aí no chatzinho só para ver se está saindo o som, se está tudo ok? Tudo certo então? Bom, que bom então que estão me ouvindo. Queria dar as boas-vindas para todo mundo que está entrando, todo mundo que está chegando aí para nos acompanhar, para debater conosco, né, a abertura desse seminário tão importante para nós do Musecom. Gostaria de frisar para vocês, né, que essa é uma iniciativa que se conecta com um leque mais amplo de estratégias que a gente vai começar a adotar, né, e já vem há algum tempo trabalhando ali no Musecom, que visam justamente a gente conseguir construir esse panorama e esse cenário de atuação aqui na rede também. Me apresento para vocês, né, para quem não me conhece, meu nome é Wellington Silva, sou atual diretor da instituição, sou museólogo de formação e estou, né, à frente do Museu da Comunicação Hipólito da Costa desde abril do ano passado. Então hoje a ideia é a gente fazer a abertura desse seminário, né, Cultura, Museus, Comunicação no pós-Covid-19, onde a gente vai receber um convidado muito especial, né, uma instituição muito especial, muito relevante também no cenário da museologia e dos museus no Brasil, que é o Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará. Antes de iniciar e chamar eles aqui para bater esse papo conosco, a gente vai... Quero trazer para vocês um pouquinho do que vai ser esse seminário, de maneira mais geral. A gente já tem alinhado 7 encontros, né, ao longo desse mês de maio para celebrar o Dia Internacional dos Museus, celebrar o mês dos museus, né, através dessa atividade. Hoje teremos o MAUC, como eu acabei de mencionar, teremos ainda o RS Criativo nessa sexta-feira, para tratar um pouquinho da economia criativa e esse cenário que a gente vem enfrentando. Teremos ainda, né, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o MARGS, né, o nosso conhecido MARGS. Teremos o Museu da República, lá do Rio de Janeiro também, uma instituição referência na área da museologia aqui no território nacional. Teremos o Teatro São Pedro aqui também, muito importante dentro do cenário de Porto Alegre, né, e dentro do cenário nacional também, dentro da área do teatro e da cultura. Teremos o Projeto AMA, um projeto de acervos multimídia, que será, né, apresentado aqui junto conosco, assim, né, trabalhando um pouco dessa interface também digital. E teremos também, mais na reta final lá do nosso seminário, a atividade com o Estevão Pires, que é um jornalista, né, gaúcho, brasileiro, mas que está morando lá em Barcelona, na Europa, e está trazendo um pouquinho vai trazer um pouquinho para nós desses dilemas aí referentes à área do jornalismo e referentes também à cobertura, né, jornalística dessa pandemia mundial. Então, agora vou chamar já para o papo o lado de hoje, né, o museólogo Saulo Moreno Rocha, que é museólogo e educador lá no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, um grande amigo meu de longa data. Ó, entrou o Saulo aí conosco. Boa tarde. Boa tarde, Saulo. Ele é bacharel em museologia, né, fazendo a apresentação, formado pela UFSC, né, Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em museologia e patrimônio pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e o Museu de Astronomia e Ciências Afins, né, o MAST, outro centro de referência aí no estudo da museologia em território nacional, né, uma escola referência não só no Brasil, mas na América Latina e no mundo, né, e é coordenador do núcleo educativo do MAUC atualmente, né, desenvolvendo projetos em museologia, patrimônio e educação museal. Então agora passa um pouquinho a bola aí pro Saulo, dando as boas-vindas. Como é que tá aí, Saulo? Tudo bem? Olá, boa tarde, Wellington. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a live. Vocês conseguem me escutar bem? Eu tô conseguindo ouvir bem. Perfeito. Primeiro, espero que estejam todos e todas bem. É uma alegria estar aqui contigo, te reencontrar, né, com muita felicidade, depois, como a gente estava comentando, inclusive esses dias, depois de tantos anos, né, que a gente não se encontra pessoalmente, agora se encontra aqui na rede, isso é magnífico. Esses encontros que têm sido possíveis nesse momento é o que tem alimentado as nossas esperanças e, claro, nossa sobrevivência diária diante de um cenário tão difícil, né? Então, quero inicialmente agradecer ao Museu da Comunicação
pelo convite ao Museu de Arte da UFC, do qual sou museólogo e atuo como coordenador do Núcleo Educativo. Quero parabenizar também pela organização do ciclo. Acho que é um tema muito importante e relevante para a gente pensar na atual conjuntura e para a gente fazer uma reflexão. Eu acho que estar junto nesse momento é fundamental. Nós não podemos estar juntos fisicamente, mas hoje as redes e as novas tecnologias nos permitem ampliar, inclusive, essas relações e estar aqui, inclusive, dialogando contigo e com tanta gente que está aqui acompanhando a live. Então, agradeço a presença de todo mundo e espero que a gente tenha um bom papo. Sem dúvida, somos nós que agradecemos, Saulo. Né? O Saulo é um companheiro aí de longas jornadas, aí fomos parceiros de Executiva Nacional de Estudantes de Museologia, né? Atuamos organizando uma série de eventos e atividades, né? E é um prazer reencontrá-lo agora pelas trajetórias da vida, né? Profissional agora nesse sentido. Então a gente vai trocar um pouquinho dessas figurinhas por aqui. Gostaria de frisar, assim, todo o seminário vai ser sempre apresentado aqui pelo Instagram, então é um teste que a gente vem fazendo, pedimos também a compreensão de todos, se a gente encontrar alguma eventual falha técnica, a gente vai sempre tentar estar superando, mas esperamos, né, e estamos trabalhando bastante para que seja bastante proveitoso aí para todo mundo que está nos acompanhando. Queria frisar também uma participação importante, né, o apoio que a Secretaria de Estado da Cultura deu para essa atividade aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, nos encorajando e nos dando total apoio através de suas unidades de atuação para a gente estar realizando esse seminário, né, algo bastante inovador para o nosso escopo atual de atendimento ali no museu. E também gostaria de agradecer, né, ao Banrisul, que é um dos patrocinadores do museu, né, o Banco do Estado dos Gaúchos. O Gaúcho também está junto nessa conosco aí, sempre numa batalha cotidiana pela cultura, pelos museus e pela inovação, tá bom? Então, Saulo, gostaria de ir abrindo assim, os trabalhos aqui do tema, enfim, que a gente vem discutir. A ideia, para te explicar e explicar também um pouquinho para o público, é que a gente divide em 2 blocos. No primeiro bloco, a gente vai tratar de algumas questões mais vinculadas às instituições, né? Então, como é a realidade dessas instituições, né? Fazer uma apresentação e estabelecer um panorama, né? Com base naquilo que a gente, do acúmulo dessas instituições, através de atividades e realizações. E um segundo bloco, a gente tem a proposta daí de trabalhar de maneira mais teórica e olhando mais para o horizonte, né, para onde vamos apontar essas ações, né, seja lá no MAUC, seja aqui no Museu de Comunicação, algo mais assim no âmbito mesmo da reflexão, né, do bate-papo. Espero que todo mundo goste. Se alguém peço assim, né, acho que a gente está colocando aqui no Instagram essa ação é justamente para vocês poderem interagir conosco, mandar aí qualquer dúvida que vocês tenham. Eu acho que a gente não precisa fazer um bloco final de perguntas e respostas. Estou aqui com o meu papel e caneta, então a gente vai anotando e vamos comentando ao longo do tempo, né, as questões que forem surgindo. O importante mesmo é que a gente vá trocando essa ideia, tá bom? Essa ideia não termina aqui, tem mais seminário depois, né? E também tem as redes, né, do próprio MAUC e aqui do Musecom. Fica o convite para vocês para acessarem ali, né, depois, clicar, seguir lá o MAUC, seguir aqui o Musecom e seguimos nessas trocas, tá bom? Então, Saulo, abrindo os nossos trabalhos, eu queria te trazer uma pergunta, né? Queria que tu falasse para a gente um pouquinho sobre, né, que museu é esse, quem é o MAUC, né, que é o Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, e quais são as atividades, né, qual é a estrutura, né, que ele corresponde hoje, quantos vocês são aí, quem são vocês, né, nos conte um pouquinho nesse sentido. Então, primeiro só fazer um agradecimento aqui às diversas colegas e aos colegas que estão entrando. Simone, querida, que foi minha colega lá no PPGP MUS, um abraço. E todo mundo está aqui acompanhando a live. Muitos amigos e amigas, inclusive pessoas que estivemos com as quais estivemos juntos e juntas em diferentes momentos aí dessa nossa militância museológica, né? Não é, Wellington? Então, muita coisa bacana. Mas, enfim, passando um pouco ao MAUC, né? O Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará. Aproveitando aqui para mandar um abraço para toda a equipe do museu, um abraço à diretora, museóloga Graciele Siqueira, que vem dando todo o apoio para a gente desenvolver uma série de ações. O Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará é um museu universitário e ele foi criado em 1961 pelo nosso reitor fundador da instituição, professor Antônio Martins Filho. Um dos mais antigos museus de arte do Brasil,
universidade, né? Eu acredito que ele só perde em termos de atividade para a Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, que é da Hidráulica, inclusive, e o Museu de Arte Sacra da UFBA, né? Mas está entre ali as pioneiras no âmbito das universidades de criação de museus de arte. Então, nós já somamos uma longa trajetória de quase 60 anos, vamos fazer 60 anos no fim de 2021, tem uma participação decisiva na história da arte e da cultura e dos museus aqui no Ceará. Foi o primeiro museu de arte a ser criado aqui no estado e também um dos mais antigos museus. E tem uma centralidade, né, tanto para a arte como para a cultura. A universidade, quando o professor Martins Filho a criou, ele tinha uma compreensão muito interligada de arte, cultura e ciência. Então, não à toa ele vai instituir o Museu de Arte da UFC, ele vai instituir as casas de cultura, que são espaços de formação em línguas estrangeiras. A gente tem várias várias casas de cultura hispânica, inglesa, francesa e por aí vai. Você tem imprensa, são várias iniciativas que tomou e que depois foram adensadas por outras propostas que se somaram à constituição, portanto, de uma série de equipamentos culturais no contexto universitário, né? No MAUC hoje nós temos uma equipe pouco além de 10 pessoas, são 11, 12 pessoas da equipe de servidores e servidoras. Nós nos dividimos entre a administração, o núcleo de comunicação, o núcleo educativo, arquivo, que aí compreende um arquivo institucional, um arquivo histórico de Jean-Pierre Chablot, que é um fundo histórico que nós possuímos, e a biblioteca, e também a oficina mestrinosa, que é um espaço de experimentação e de formação no âmbito das artes, principalmente da gravura, que foi instituído no final dos anos 90, ou final dos anos 80, e desde então essa oficina é atuada na formação de novas gerações de gravadores, e hoje ela é comandada por nosso colega Francisco Bandeira, que é um artista e servidor também do museu. O museu, desde 2018, ele está sob a gestão de uma museóloga, que é muito importante, que nos deixa muito feliz, né, Wellington? Porque fico muito feliz também de saber que você está na gestão, está como diretor, né, do Museu de Comunicação, daí de Porto Alegre. Isso me enche de alegria, porque a gente vê, né, colegas com a formação técnica, colegas que estudam a vida inteira esses temas, assumindo postos chaves na gestão de instituições públicas, né? Isso é muito importante, que a gente valorize as trajetórias técnicas. Claro, a gente sabe que não só museólogos e museólogas têm competência de museus, né? Outros profissionais também se dedicam, estudam e têm competência para isso. Mas nos alegra muitíssimo que hoje as instituições em diversos têm visto esse movimento de colocar, inclusive nos museus do IBRAM, né, de museólogos e museólogas à frente da instituição. Então, a Graciele Siqueira, que é uma mineira, que está há mais de 10 anos aqui no Ceará, ela é museóloga do MAUC desde 2008, é diretora do museu desde 2018, e tem feito um trabalho muito bom. Eu cheguei já no meio, eu estava andando, eu cheguei aqui no início de 2019, e a gente tem trabalhado junto, né, os diferentes setores para tornar esse museu cada vez mais ativo e relevante para a sociedade. Ah, que legal, Saulo. E uma pergunta, tu mencionaste, assim, não uma pergunta, né, mas uma questão assim que me surgiu. Tu levantou a questão da importância, inclusive, da estrutura assim, do MAUC, né? Eu, infelizmente, né, estou esperando os convites aí, Saulo. Não conheço o Ceará ainda e não conheço o MAUC presencialmente. Claro, mas ele fica... ele fica dentro da estrutura da universidade, dentro de um campus, né? Ou ele fica, né, inserido mais numa linguagem de cidade, uma linguagem mais urbana, assim, como ele se situa, assim, se relaciona com esse espaço da cidade, com os públicos, assim, nesse sentido? Sim. O Museu de Arte, ele está num lugar muito central no contexto da universidade e também da cidade, porque a gente fica num bairro chamado Benfica, que é um bairro universitário, muito próximo ao centro, então assume uma centralidade no contexto da cidade. O MAUC, ainda mais, ele está muito bem localizado, ele está situado justamente em frente ao prédio histórico da reitoria da universidade, que fica do outro lado da rua, né? Então a gente tem a Avenida da Universidade, que pode ser uma das principais artérias da cidade. Então, de um lado tem a reitoria, e do outro lado fica na esquina de duas importantes ruas, que é a Avenida da Universidade, a 13 de Maio, fica o Museu de Arte da UFC, é um museu
grande, é um museu que tem um espaço razoável, são muitas salas de exposição, e também áreas de guarda de acervo, área de arquivo, a biblioteca e também a oficina mecinosa. Claro, esses espaços hoje eles já tem, a gente tem certa dificuldade, porque cresceu muito o volume de atividade do museu, a demanda também, mas é um museu robusto em termos de espaço, em termos também de acervo. Nós temos um museu que tem aproximadamente um pouquinho mais de 7.000 obras na sua coleção de arte, e compreende desde arte popular, a dita arte erudita, né? É uma coleção bastante vasta, também um conjunto de arte dita que são obras principalmente da Europa, que foram adquiridas desde a criação do museu nos anos 60. Entendi. Cortou um pouquinho aqui durante a tua fala, tá, Saulo? Para mim, pelo menos, né? Não sei como é que foi pro pessoal, mas então, pelo que me parece, assim, que tu trouxe, né? A realidade do Malc, principalmente numa perspectiva de inserção assim dentro do campus, relação com a reitoria, para quem é aqui de Porto Alegre deve ser muito parecida ali com o Museu Universitário da URGS, né, que fica bem inserido ali dentro, né, junto à reitoria, junto ao campus mais central. Isso reflete, isso deve refletir, é uma pergunta que eu te... Isso, tá cortando um pouco, mas estou te ouvindo. Tu consegue me ouvir bem, Saulo? Sim, agora não tô conseguindo te ouvir mais. Bom, mas vou falando assim, enquanto isso, a questão, assim, a gente tem um exemplo aqui em Porto Alegre, universitário, né, acho que ele caiu ali, gente. Vou ir mencionando, vou ir seguindo aqui enquanto ele reconecta. Eu acho que para quem é aqui de Porto Alegre, né, deve conhecer a realidade do museu ali universitário, né, conhecido também como Museu da URGS, embora a URGS possui uma rede de acervos e museus que é bem mais ampla que apenas a unidade do museu universitário, né, mas sem dúvidas é um museu que é referência para nós, né, aqui enquanto comunidade museológica, enquanto museus. Saulo estava mencionando um pouquinho aqui sobre a realidade do Museu Universitário aqui da URGS, né, que é um dos museus que é acaba sendo, né, para poder ver se melhorar. Oi? Eu não tô conseguindo te ouvir. Tenta falar de novo aí, deixa eu dar uma olhada. Você está conseguindo me escutar? Uhum. Não? Não, tá cortando um pouco, mas agora parece que está estabilizando. Aqui. Tá, beleza. Eu vou seguindo aqui, então a gente vai tocando. Então, gente, retomando, assim, Saulo, mencionei assim, a questão dos universos. Assim. Aqui no Museu da URGS, assim, pela relação que a gente tem assim, com eles enquanto estudantes, né, enquanto inclusive, campo museológico, né, a gente observa que um dos pontos que parece ser assim, um potencial é justamente a relação com os cursos de graduação. Aqui nós temos o diferencial de que existe o curso de museologia, né, mas também o curso de história, e, enfim, de pedagogia, de outros cursos. E me diz assim, da perspectiva do Malc, esse é um facilitador, assim, o que tu acha assim, que é qual seria o diferencial de estar dentro da estrutura da universidade para ti nesse momento, né, dentro da perspectiva de ações que o Malc desenvolve? Esse é um facilitador, assim, o que tu acha? Qual seria Conseguiu me ouvir? Sim, eu ouvi a sua pergunta. Agora sim. Certo. Excelente pergunta, até porque a gente, como museu universitário, a gente toda uma especificidade, né? Nós não estamos só numa estrutura de universidade, nós nos integramos a essa estrutura e a sua lógica de funcionamento, né? Então, tá sem som, pessoal? Tá ouvindo baixinho. Tá saindo bem baixinho, Sal.
Aí, vamos Você ver. consegue me escutar? Tá bem baixo o som, sabe? Tá cortando um pouco. E acho que ele vai reconectar, gente. Bom, só um segundinho. O pessoal aqui solicitando a entrada. Bom, gente, vamos aguardar um pouquinho. O Saulo provavelmente vai tentar reconectar lá. Né, a gente está em lados aí quase opostos do Brasil. Então, acho que né, deve estar acontecendo alguma instabilidade na rede, né? E ele deve estar com problema. A mim, vocês ouvem bem? Vocês conseguem entender bem o que eu tenho dito? Ah, que bom, então. Vamos tentar seguir. Já entrou aqui de novo. Vamos tentar conectá-lo. Só um segundo. Então, gente, como eu havia falado antes, né, isso eram questões que a gente já esperava que pudessem acontecer, né, esses entraves aí tecnológicos, mas a gente vai seguindo, espero que a gente consiga avançar aqui no papo, tá bom? Tá conseguindo me ouvir agora, Saulo? Dá uma falada aí, ver se a gente consegue te ouvir. Bom, Para mim ainda corta um pouco. eu estou te escutando bem. Você consegue me escutar? Alô, alô? Enquanto o Saulo reconecta, gente, eu quero trazer para vocês alguns pontos que a gente já tinha mapeado aqui para trazer para vocês na live, né, um indicativo bem importante. Eu gostaria de citar para vocês uma campanha muito importante, assim, fundamental que está acontecendo nesse momento aí por parte da Secretaria de Estado da Cultura e uma série de outros agentes também que vem desempenhando, tá? O nome dessa campanha, deixa eu abrir aqui para vocês, né, para mim não errar, é o Ventos da Solidariedade na Travessa dos Cataventos. Essa é uma campanha muito bonita, né, e muito sensível que tem sido desenvolvida. Na verdade, ela começou a divulgação dela hoje, né, ela inicia a partir de amanhã, onde teremos assim, né, uma captação por parte da secretaria acontecendo fisicamente ali na Travessa dos Cataventos, na Casa de Cultura Mário Quintana, né, a arrecadação de produtos não perecíveis, produtos de higiene, limpeza e fraldas de todos os tamanhos a serem doados às famílias de trabalhadores da cultura de todo o estado. Esses trabalhadores, né, eles vão ser mapeados através de um cadastramento, né, que está sendo elaborado pela secretaria, né, já há algum tempo, de trabalhadores da cultura em vulnerabilidade social. Então, são uma série de assessorias técnicas aí, né, de grandes companheiros e companheiras aí da Secretaria de Estado da Cultura, a Gabriela Mendrade, o Rubinho, né, entre vários outros ali, através do esforço do GCE também, diretor da Casa de Cultura, com todo o suporte e apoio das áreas, a gente vai tentar captar, né, o máximo de mantimentos possíveis para a gente poder estar distribuindo então para esses trabalhadores da cultura, né, de toda essa cadeia produtiva que está passando por um momento de dificuldades. A gente a gente pede, então, já divulgou aqui no Instagram do Musecom, mas a gente vai divulgar novamente, vai fazer chamadas específicas ao longo da semana, chamando para essa campanha que é muito importante, né? Eu acho que nada melhor do que nesses momentos de pandemia, nesses momentos de dificuldade, a gente, né, ajudar quem mais precisa, né, estendendo a mão no que nos é possível. Então tá, vamos ver se agora vai, Saulo. Consegue me Você ouvir? consegue me escutar agora? Tá melhor, tá melhor. Pronto. Tomara que funcione. Senão eu vou para o meu 4G aqui para ver se facilita. Que a internet realmente tem falhado muito. Inclusive, estava numa live há pouca hora com Uhum. a Ana Luísa, colega lá da UFRB, lá de Cachoeira, e infelizmente estava muito instável, também enfrentando muita dificuldade, né? Uhum. Mas, Mas quando a questão que você tinha me colocado, né, uhum, sobre a relação do museu com a universidade. Eu acho que é uma questão muito importante, porque como museu universitário, nós não estamos só dentro de uma universidade, né? Nós compomos todo esse contexto da universidade, nós nos integramos plenamente enquanto instituição na lógica de funcionamento dessa universidade. Então, nós também seguimos a lógica do tripé da ensino, pesquisa e extensão,
que é o que marca, né, fundamentalmente as universidades, e buscamos nos integrar de diferentes modos, né? Inclusive numa parte que nos é um pouco mais frágil, que é a questão do ensino, mas a gente tem diversas iniciativas de formação, de educação, então acaba que também entramos neste quesito, né? Uhum. Aqui, como você falou, nós não temos curso de museologia na Universidade Federal do Ceará, nem em outras universidades do Ceará nós não temos curso de museologia, mas nós temos muitos cursos que dialogam com o museu, né? O próprio curso de História, que tem mais que eu tenho mais bolsistas assim, no museu que atuam comigo. Você também tem curso de pedagogia, aqui também tem curso de pedagogia, curso de geografia, enfim, todas as áreas das ciências humanas, e o curso de artes visuais do IFCE, que é um Uhum. outro curso que mantém diálogo também, de aproximação. E, claro, com os diversos outros cursos da universidade que acabam se chegando ao museu e acabam compondo com a gente nessa parceria em diversas ações. Então, o museu ele dialoga com vários departamentos, com vários cursos, inclusive não só com as ditas ciências humanas, a gente tem uma relação muito forte também com os cursos da Faculdade de Medicina, por exemplo, a gente tem várias parcerias, inclusive uma das parcerias eu vou falar agora adiante, quando a gente for tratar um pouquinho nesse contexto. E claro, fora, como bem coloca aqui a Jacinta, um abraço Jacinta, Jacinta que é artista, Jacinta Cavalcante, essa integração muito forte que o MAUC busca promover entre a universidade e a sociedade, né, que é uma pauta fundamental de qualquer museu, né, eu diria, mas no caso da universidade, ela se torna muito especial e sensível porque nós tradicionalmente temos a universidade como um espaço muito fechado, dentro das suas próprias lógicas de funcionamento, de reconhecimento. Então, o museu também é um espaço onde a gente pode integrar muito mais facilmente a universidade, a sua produção e a atuação dos seus agentes com a sociedade no sentido mais amplo. Né? No sentido também, no caso do MAUC, com a classe artística, né? Com os produtores do âmbito da arte e da cultura no Estado. Então, o MAUC tem muito esse papel também de realizar esta ponte entre a universidade e a sociedade. Ah, que maravilha. E então, assim, Saulo, para quem chegou agora, tá, gente? A gente está recebendo aí o museólogo Saulo Moreno, lá do Museu do Museu de Arte da Universidade do Ceará. Eu sou o Wellington Silva, diretor aqui do Museu da Comunicação. Saulo, queria tratar agora contigo, então, adentrando bem a nossa pauta aqui, né? Queria te perguntar o seguinte, assim, né? Na tua avaliação, né, dentro do planejamento mais amplo assim do MAUC, né, que tinha para 2020, para 2021, né, na tua avaliação assim, o que impacta, né, o que esse cenário do Covid acabou impactando, né, quais as ações tiveram que ser pausadas, quais tiveram que abdicar, quais novas surgiram nesse momento? Primeiro assim, que é uma situação que ninguém esperava que fosse. Na verdade, tínhamos uma certa previsibilidade de que talvez tivéssemos que entrar, né, em isolamento por Uhum. conta da situação mundial, não é localizada no Brasil, né, uma situação que o mundo inteiro está passando e a gente vem acompanhando as experiências de outros países. Contudo, eu acho que a gente não esperava assim, que fosse tão profundo e tão demorado, inclusive o tempo que a gente está ficando com as nossas instituições fechadas. Mas o mal que, assim como a Universidade Federal do Ceará como um todo, desde o primeiro momento em que o governador do estado, né, e as autoridades de saúde pública, o prefeito de Fortaleza estabeleceram normas e suspenderam atividades, a universidade e o museu imediatamente também acompanhou essas decisões. A universidade, inclusive, através da reitoria, faz parte do comitê de monitoramento da situação Uhum. aqui no Ceará, dando importantes contribuições através de seus cientistas, através da atuação das pessoas que podem colaborar nesse momento enquanto técnicos, numa reflexão e na tomada de decisão antes de tudo. Então, desde o dia 17 de março que nós estamos com as portas fechadas, né? Desde esse dia que a gente fechou, Nós por aqui conta da também. universidade encerrar as atividades. E, claro, o mal que estava assim, num momento de muita efervescência. Há poucos dias antes, nós tínhamos inaugurado 3 novas exposições, para você ter ideia. Né? Inclusive, a Jacinta Mas, está aqui. Estava participando de uma das exposições, que é a Adjetivo Feminino. Era no mês de março, a gente estava ocupado o museu estava ocupado por mulheres. A gente tinha Adjetivo Feminino, que é uma coletiva, com muitas e muitas mulheres, uma quantidade, acredito eu, que umas 40 artistas expondo. Depois, nós tínhamos
uma exposição individual chamada O Monstro que Nasce Quando a Muracaba, que é de um artista chamado Azuli, Uhum. uma jovem artista aqui do Ceará, uma exposição belíssima. E também tínhamos uma exposição que é do curso de design da UFC, que é o Design por Mulheres, que é uma exposição que já aconteceram outras edições, e agora nós estávamos, tinha pouco tempo de inaugurado essa exposição, além do fato das programações estavam acontecendo. Eu tinha reiniciado o projeto Música no Mal, que é um projeto que acontece às sextas-feiras, de 15 em 15 dias. É uma parceria que nós mantemos, o museu mantém com o curso de música e o Instituto de Cultura e Arte, através da professora Nilma Inck. Então, esse projeto também foi suspenso. Enfim, todas as atividades presenciais foram suspensas. Então, as exposições ficaram pouquíssimo tempo, as pessoas viram pouco, né? Aquelas que foram na abertura, viram Uhum. as obras, depois, poucos dias depois, a gente teve que fechar. Então, Sim. estruturalmente, isso abalou toda a estrutura do museu. Claro, que abala que a gente fecha, a gente tinha um planejamento montado, a gente tinha uma série de projetos, inclusive projetos de pesquisa, projetos de atuação, que eram presenciais. A própria semana de museus que a gente ia realizar, a gente estava organizando um seminário grande para ser realizado aqui no museu, um seminário muito bacana, a gente teria vários parceiros aqui presentes, contribuindo com reflexões sobre museus para a igualdade, né, que é o tema desse ano da Semana de Museus e do Dia Uhum. Internacional de Museus. Infelizmente, fomos surpreendidos com essa situação, mas, claro, a gente também tem uma equipe muito resiliente, uma equipe que rapidamente, comandada por uma museóloga muito também eficiente e eficaz, que logo teve várias ideias e começou a articular a equipe em torno de um trabalho remoto. Então, foi muito importante, logo nos primeiros dias, ter esse trabalho. Foi um trabalho muito intenso, na primeira semana, por assim dizer, que foi onde surgiram, fermentaram as principais ideias do que a gente vem fazendo agora. Né? Uhum. Então, a gente tinha esse planejamento, como está dito, tinha as exposições, mas, como a própria diretora já disse, as exposições elas vão ser mantidas. Depois que a gente retornar desse período de isolamento, né, quando retornarmos, que não tem ainda uma data exata, mas as exposições vão poder ser visitadas, a gente vai ter um período de prorrogação dessas exposições, até porque teve todo um trabalho, toda uma dedicação das equipes que Uhum. montaram, e é preciso também dar acesso, né? As pessoas ficaram muito interessadas, muitas não tinham ido ainda conhecer as exposições, então a Uhum. gente continuarmos, essas exposições vão ficar abertas ainda durante um tempo, e depois a gente vai tentar paulatinamente reorganizar o calendário expositivo e também as exposições que a gente já tinha planejado e as outras atividades. Sempre, claro, tendo em consideração as recomendações das autoridades de saúde, porque aqui nesse momento pode nos orientar quanto a isso, as orientações da nossa universidade, da reitoria, Uhum. do conselho universitário, que aqui nos rege em termos de ações, e, claro, também diálogo com o nosso público, com a comunidade, com a equipe técnica do museu como um todo. A gente está muito unido nesse momento em torno de um projeto comum, que é de manter o museu atuante, o Uhum. museu dos seus públicos, e a gente tem desenvolvido aí uma série de ações nesse período desde que Uhum. fechamos a instituição. Aproveitando esse gancho, assim, Saulo, acho que traga um pouquinho da realidade do Musecon nesse sentido também. Para nós, assim, a gente até tinha feito um encerramento recentemente da participação na Bienal Black Art, né? Então, que no mês da mulher, assim, mas também, assim, eram várias agendas que a gente tinha, né, estabelecido, né, pensando justamente num cronograma mais amplo, envolvendo Semana de Museus, aniversários, Primavera de Museus, né? A gente utiliza, né, o plano museológico justamente como essa ferramenta também que organiza as nossas entregas, né? Então a gente tinha ali uma série de etapas a serem cumpridas e muitas delas assim foi imposto, né, um desafio. Só óbvio assim que essa questão da pandemia ela é desoladora, né? Ela nos assusta, né, enquanto sociedade, enquanto pessoas, né, enquanto humanidade, mas assim tentando olhar nesse sentido um pouco o copo um pouco cheio, né? Ela também acaba nos desafiando enquanto profissionais nesse momento para a gente conseguir, né, buscar novos desdobramentos para avançar nessas questões que são também muito pesadas para os museus, né? Eu tenho acompanhado muito, tenho certeza que tu estás também, a gente tem conversado, né, sobre isso em off nos grupos que participamos. Acho que o campo tem se mobilizado bastante, assim, o Instituto, né, o Comitê Internacional de Museus, o Instituto Brasileiro de Museus. Eu tenho gostado bastante do teor dos conteúdos que vêm sendo produzidos. Acompanhei recentemente, né, uma atividade, né, lá do projeto Tainacan, né, o pessoal falando sobre a presença dos museus nas redes.
Então eu acho que eles têm um alinhamento estratégico muito interessante, né, totalmente vinculado a uma questão que é de política pública, né, na construção de uma nova dimensão para os museus, né. Então eu acho assim que também é um grande desafio profissional que está posto aí nesse momento, né, para todos nós, para a gente poder tentar refletir, discutir, ressignificar, mas sem nunca perder a essência do que somos, né, um espaço de troca, um espaço que, como tu bem mencionou ali, que é um pilar da universidade, mas são pilares essenciais da museologia, né? Um espaço da pesquisa, um espaço da salvaguarda, um espaço, né, também da comunicação, né, da educação, né, de maneira mais ampla. Nesse sentido, Saulo, eu queria daí entrar numa outra questão assim um pouco mais ampla, né, mas que é, né, que dialoga diretamente com as nossas, né, atividades. A gente observando, na tua opinião, assim, né, a gente observando esse cenário, né, então que tu bem colocaste aí, que são os desafios que foram sendo colocados para o MAU, que foram sendo colocados aqui para o Musecom. Na tua avaliação, assim, qual seria o grande desafio dos museus para retornarem às suas atividades? E, né, e ao mesmo tempo em que eles já estão vivendo os desafios de sobreviverem no hoje. Né? Então a gente está num caminho que é novo, né? A gente está numa estrada totalmente nova, né? Num momento muito difícil para a sociedade como um todo. Só que a gente vai chegar, né, quando essa estrada terminar, quando a gente chegar, a gente vai chegar num lugar também que é novo, né, num novo espaço. Então, como tu enxerga, assim, a partir da realidade do mal, que é aí da onde tu tem atuado, né, da tua visão, né, enquanto campo museológico, como tu enxerga, assim, que vai ser como vai ser esse caminho e como vai ser esse amanhã? Eu acho que são muitos os desafios colocados, são muitas as perguntas, a gente tem um devir, né, um vir a ser, que nós não sabemos exatamente o que vai ser, porque eu também não vou fazer aqui, eu acho que não cabe a nós fazermos exercícios de futurologia, né, Sim. porque realmente o lugar de enunciação é realmente como pesquisadores, como profissionais que estão nas instituições, então que entendem e pensam a partir das suas realidades. Eu só, antes de entrar nesse ponto específico, eu só queria falar um pouquinho brevemente, Wellington, sobre como a gente começou a atuar, como a gente tinha, mas também Perfeito, não perfeito. falei de como a gente passou a atuar depois. Eu vou falar depois com os desafios que eu até listei algumas coisinhas aqui, porque eu estou tentando Perfeito. sistematizar. Bom, eu estou tentando sistematizar algumas reflexões, né, em torno Uhum. desses desafios que a gente tem enfrentado aqui no MAU, que eu também tenho acompanhado, dialogado com outros colegas em outras instituições. Acho que tu caiu aí, Sal. Acho que tá reconectando. Pessoal, então, enquanto o Saulo reconecta, esperar ele dar o ok aí. Enquanto o Saulo retorna, só mencionar, estamos, né, já avançando aqui no nosso papo, recebendo o museólogo Saulo Moreno, lá da Universidade Federal do Ceará, né, especificamente do Museu de Arte da Universidade do Ceará. Eu sou o Wellington Silva, sou diretor aqui do Museu da Comunicação, sou museólogo também, e a nossa ideia hoje, né, estamos aí desenvolvendo um pouco desse debate. Tem umas participações, o Saulo reconecta. Caminho difícil a nossa volta, mas temos que, né, ajustarmos a situação. Vai ser difícil. Sou educador do Museu Cais do Sertão, Recife. Um abraço aí, obrigado por estar aí conosco, refletindo. Eu concordo, e eu tenho conversado bastante aqui com a equipe do museu, assim, a gente estabeleceu uma espécie de grupo de trabalho interno, né? Temos conversado assim mais individualmente, mas agora vamos fazer uma primeira rodada mais ampla assim para debate, que como se trata de um momento de muitas incertezas, é extremamente difícil que a gente tenha uma solução, né? E as soluções não são fáceis. A gente ouve muito, principalmente sobre a interface do público, ou muitas vezes de outras áreas que muitas vezes não entendem, né, todas as dinâmicas assim do dia a dia da museologia, como se fosse só a gente transportar, transmutar o museu, né, para o universo digital. Mas se fosse simples assim, né, a gente nem teria sentido da gente estar discutindo essas questões, e como o Saulo bem mencionou, de ter muita gente refletindo, pensando, pesquisando e escrevendo sobre isso. Né? Bom, vamos retornar aqui que o Saulo voltou. Passa a palavra de novo, Saulo. Estava só fazendo aqui algumas reflexões enquanto e dialogando aqui com o pessoal. Ah, ele caiu de novo, gente.
Enfim, outra questão, gente, assim, que eu acho que é bastante pesada, assim, né, para a gente refletir, é sobre, eu acho que um dilema, né, simbólico dos museus de maneira mais ampla. Isso é algo que eu vou trazer bastante aqui, né, ao longo dos debates, é que museu nós somos e a quem nós pretendemos, com quem pretendemos dialogar, né, que memória pretendemos, né, salvaguardar, entre outros debates. Oi, Saulo, tudo bem? Voltou? Oi, estou tentando retomar aqui. Agora eu tô te ouvindo bem. Mudei o celular, porque eu estou com dois celulares, mas os dois não estão bons. Eles estão bem complicadinhos. Ah, legal. Pode retomar, Saulo, nas ações que o Malc vai desenvolver, começou a alinhar para desenvolvimento. E você está me escutando bem? Muito, agora muito bem. Certo. Depois, você possível, é porque eu estou com o celular bem pequenininho agora, não consigo ler bem. Depois, se você puder ler os comentários, a gente vai dialogando, né? Trago sim, perfeito. Perfeito. Mas assim, como a gente fechou no dia 17, a gente logo entrou em trabalho remoto, toda a equipe, né? E toda a equipe começou a se mobilizar de diferentes modos e também a gente começou a articular ações comuns e coletivas em torno da discussão colocada, né? E da situação colocada, melhor dizendo. Então, uma das primeiras ideias que surgiram, então, foi a criação de uma exposição virtual. Essa ideia surgiu entre a diretora do museu, a Graciele, e a professora Lia Sanders, que é uma professora da Faculdade de Medicina aqui da UFC, que mantém um projeto ligado a artes, uma ateliê de artes, do IFCE, que é o Instituto Federal. Então, ela sugeriu, né, a Graciele vinha já percebendo também que vários artistas estavam produzindo nesse momento. A gente, de fato, nas redes do Mal, que nós seguimos muitos artistas, a gente estava acompanhando que os artistas estavam refletindo sobre esse momento, estavam produzindo obras que refletiam sobre essa realidade. Então, a gente resolveu. O museu abraçou a ideia, né, trazida pela professora Lia Sanders, também pela Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicristos. Então, nós fizemos uma convocatória pública para que artistas cearenses ou residentes no Ceará pudessem enviar produções feitas a partir do início da pandemia e, portanto, a exposição ela começou no dia 15 de abril, e ela vai seguir, acredito que até junho ou julho, porque tem muitas obras. Nós recebemos até o dia 25 de abril uma quantidade significativa de contribuições. Hoje, assim, o número de artistas participantes, eu acredito que vai chegar à faixa dos 80 e poucos a 90, vai passar de 90, acredito eu. Então, foi assim, todo dia nós publicamos nas nossas redes sociais 2 artistas diferentes. E aí os artistas apresentam, inclusive, através de pequenos textos, não só as obras, mas também através de pequenos textos, as suas reflexões sobre esse momento, né? Então, a gente está realizando essa exposição, que foi o primeiro, eu acredito que o Malco foi o primeiro museu no Brasil a tomar essa iniciativa, a abrir uma convocatória. E aí você tem um aspecto importante, que é dos artistas poderem compartilhar e ter o espaço de visibilidade do museu. Além disso, nós também criamos um outro canal que é importante, uma outra demanda importante, que é como documentar o tempo presente, que é como documentar essa pandemia. No nosso caso, nós somos um museu de arte do Ceará. Então, nós temos por missão, né, trabalhar com a arte, o universo artístico e a produção desses artistas. Então, a gente também, com essa ação, nós estamos documentando essa realidade, como que ela impactou, tem impactado, como no futuro nós teremos salvaguardado, portanto, materiais desse momento que a gente está vivendo. Então, essa é uma breve reflexão, mas a gente tem tido também muitos conteúdos digitais que a gente tem produzido, né? O núcleo de comunicação principalmente. Um abraço para a minha querida Kathleen, que é a nossa coordenadora de comunicação, e ela tem feito uma ação incrível junto com todos os bolsistas do núcleo de comunicação. Então, tem sido feito muitos vídeos. Semanalmente, nós divulgamos na quarta, hoje mesmo saiu uma dica, que é o Fica a Dica, que é uma instituição, geralmente na quarta, a gente apresenta uma outra instituição. Hoje foi o Museu Casa do Capitão Mola, de Sobral, aqui no interior do Ceará. Depois a gente tem na sexta o Sessão Pipoca, que é uma indicação de filme. Então, geralmente filmes ligados a museus, arte, museologia, patrimônio. Tem uma indicação de filmes. E de 15 em 15 dias nós temos o Educativo Indica, que é uma coluna mantida pelo Educativo, são indicações de leitura, que são, na verdade, leituras que nós fazemos e que nós compartilhamos com o público, uma resenha dessas leituras. Além disso, a gente tem feito muitos TBTs, geralmente de exposições, isso é uma parceria com o arquivo do museu, esses TBTs. As dicas nas redes sociais da biblioteca, a biblioteca também, para o pessoal que segue o Malc, pode seguir a biblioteca, biblioteca Malc, porque lá são divulgadas várias dicas de filmes, de livros, relacionados aos conteúdos também da nossa instituição.
A gente tem feito as lives no Instagram. Logo também que aconteceu essa situação, fecharmos a instituição, a gente começou as lives. A gente inicialmente estava fazendo 3 lives semanais. Era terça, quinta e domingo. Mas aí ficou impraticável, porque as outras ações também começaram a tomar muito do nosso tempo. Então a gente suspendeu as lives nesses vários dias e agora a gente está com somente um dia. Inclusive amanhã o tema vai ser Memória Institucional e Patrimônio Universitário, com a professora Gerda Holanda, técnica pedagoga da UFC, que é coordenadora do Memorial, que é uma outra instituição daqui, da universidade. Ela vai participar com a gente da live, abrindo esses mês dos museus, né? A gente também está preparando editais para concorrências, principalmente a Ellen, que é nossa administradora, tem se dedicado muito a elaborar projetos, né, para editais. A gente tem também todo um trabalho de planejamento institucional, então eu vejo que muitas instituições estão aproveitando esse momento para fazer os seus planejamentos, né, avaliar, por exemplo, você citou o plano museológico, né, avaliar o plano museológico, reavaliar, até porque todo mundo, acredito eu, todas as instituições deverão reavaliar o seu plano museológico a partir desse momento. As coisas todas mudaram, então a gente não está numa situação. O normal de antes não é o normal que vai ser depois. Então a gente tem desafios diferenciados, os planos museológicos, como instrumentos dinâmicos e vivos de gestão das instituições, eles devem ser atualizados a partir de um debate sobre essa nova circunstância. Então, no mal que a gente também está fazendo esse planejamento, reavaliando como vai ser esse ano de 2021 e 2020, também os posteriores. A gente tem aproveitado esse tempo também muito para estudo e capacitação. A gente tem visto vários cursos online que vêm surgindo, né, ao longo do tempo. O IBRAM agora tem uma plataforma, o Saber Museu, que tem vários cursos. A gente tem aproveitado para estudar. A equipe tem qualificados, bolsistas também. O curso da Fundação Demócrito Rocha, que acabou de finalizar. Eu, por exemplo, eu fiz esse curso de formação de educadores mediante patrimônio. Foi incrível, um curso muito bom, que teve uma participação imensa da população. Foram mais de 50 mil inscritos, participantes, segundo a professora Cristina Holanda, desse curso, sabe? Um curso que surgiu aqui no Ceará e que alcançou o Brasil inteiro, uma iniciativa fantástica. Então, nosso pessoal também participou, a Graciele Siqueira, nossa diretora, foi conteudista desse curso, fez um dos módulos com o nosso colega Edson Rodrigues, um historiador. E então, a gente utilizou também esse tempo para isso. Depois, a gente também está trabalhando em projetos de publicação, sabe? Muitas publicações que estavam... A gente sonhava em planejar, mas não tinha tempo. A gente está começando a trabalhar agora, algo que vai divulgar. Algumas que já estão prontas, outras que não vão ficar prontas agora, mas que virão depois, né? E outras ideias que o museu vem desenvolvendo. Como semana que vem a gente vai lançar uma convocatória que vai ser agora a exposição infantil, infanto-juvenil. Tem um dos artistas adultos e agora a gente vai abrir uma convocatória porque também muitas crianças estão produzindo a arte nesse contexto. Nós temos incentivado, inclusive, através de vídeos nos nossos canais, ensinando práticas artísticas, incentivando para que os pais façam. A gente sabe dessa demanda que existe, a gente faz nesse momento por atividades, por ações, e a arte sempre é um caminho muito, muito fértil, muito rico. Então, a gente também tem visto isso e a gente vai agora passar a contemplar através de exposição específica. E, por fim, eu acho que a gente está, como todos os museus está também, não sei se todos estão, mas a gente está tentando sistematizar ao máximo e documentar o que a gente tem feito aqui no Museu de Arte. Porque isso tudo vai entrar para a documentação da instituição. Eu digo a documentação institucional, eu digo também a documentação museológica, né, porque se relaciona. Então, a gente está nesse momento, sabe, de avaliar um pouco essa situação e também documentar muito bem o que a gente tem feito para que fique em registro de como por isso, né? Sobre essa questão, Saulo, a gente recebeu uma série de comentários aqui, né, ao longo do trabalho, dialogando um pouco com a tua fala, assim, né, a gente tem pouco tempo, assim, para quem não sabe, a live do Instagram ela tem 1 hora apenas, né, então daqui a pouquinho, daqui uns 10 minutos ela vai estourar, mas saibam que a gente não saiu de propósito se acontecer, tá? Mas para trazer uns pontos, assim, Saulo, que foram mencionados por aqui, a Madalena lá trouxe sobre a questão do trabalho dela, tem trabalhado com a questão dos museus casa, né, uma tese de doutorado, então, assim, acho fundamental, né, ela aborda aqui a questão do espaço do tempo doméstico também, que tem uma perspectiva, né, muito interessante para a gente refletir e que pode, né, e acho que está sintonizado aí com o nosso trabalho no dia a dia. Outras manifestações aqui, desculpem se eu esqueci alguma, mas o pessoal pergunta assim, né,
a Rosélia pergunta ali a questão dos referente assim aos pontos positivos que temos agora nesses momentos, né? Eu acho que através das ações que tu cita, né, acho que tu já trouxe um pouco na tua fala também, ganhando tempo, né, ganhando fôlego muitas vezes para a gente conseguir cumprir alguma ação. A Cláudia, a Claudinha Porceles aqui do Museu da URGS dizendo que está totalmente alinhado, que o Museu da URGS está bastante alinhado aí com as ações de vocês, né? Então, assim, sem dúvidas, um abraço aí, Claudinha, por estar presente aí na nossa live. Vocês são uma grande referência aí para nós e para os museus aqui do Rio Grande do Sul. Acredito que tem todo esse diálogo aí com de outras universidades também. Acho que a gente não, se a gente for responder essas questões agora, a gente vai acabar não respondendo todas, né? Porque temos em torno de 8 minutos ainda de live. Mas antes de a gente encerrar, eu gostaria de trazer também uma questão, assim, que é, na verdade, um comentário sobre isso que tu traz, né, Saulo? Eu acho que é muito importante, assim, né, a gente ver outros tipos de atuações, né? Por exemplo, a gente, enquanto museu de comunicação, enquanto museu do Estado do Rio Grande do Sul, né, um museu público, né, e aberto ao público, agora não fisicamente, mas aberto ao público de outras maneiras, a gente entender como esses museus e como essas instituições museológicas têm se debruçado e se inspirar com esse tipo de ação que tu traz aqui para nós, né? A gente tem uma série de ações também sendo desenvolvidas no Musecom, né? Não vou citá-las agora, mas fica para os outros momentos aí da live, né? Ou para a gente bater papo também, depois em comentários, em ações que estão rolando por aqui. Mas a gente não pode perder de vista, Saulo, e eu destaco isso na tua fala, que eu acho que tu trouxe, assim, e isso para mim é muito caro, assim, eu tenho tentado ser bem incisivo nisso, quando a gente está discutindo aqui cenários de reabertura, né, planejamento, horizonte, estratégia, né, resultado que a gente quer chegar, a gente não perder a nossa matriz operacional museológica, né? O que eu quero dizer com isso? Acho que tu citou um dos pontos que é vital para isso, que é a centralidade documental que a atuação dos museus tem, né? Então, que essa centralidade da documentação, essa questão documental que está atrelada essencialmente a uma ideia de salvaguarda, mas também de pesquisa, também de difusão, né? de interface comunicacional, de interface educativa. Então a gente não pode se perder muitas vezes, né? E eu acho que os museus, de maneira mais ampla, têm se dedicado em debater isso, estão entendendo isso de certa forma, mas é importante que a gente trabalhe isso junto aos públicos, né? Junto às nossas comunicações, às nossas ideias de atividade, que a gente não está produzindo entretenimento por entretenimento, né? A gente estar na rede não é uma estratégia de entretenimento, não é uma estratégia, né, para o museu estar aparecendo por estar aparecendo. Não, a gente está, né, tentando produzir, a gente está produzindo, né, memórias, a gente está produzindo documentos que vão ser importantes, já estão sendo, né, mas vão ser ainda mais importantes ali na frente para a gente entender essa realidade que estamos atravessando agora numa perspectiva museológica. E acho que o Saulo está caindo, gente, agora. Saulo, acho que tu estás com. Acho que está caindo a tua conexão, cara. A gente tem pouquinho tempo aqui. Se eu voltar, eu paro de falar aqui. Mas a gente vai encaminhando, tá, gente? Como temos em torno de 4 minutos em alguns pontos com vocês, assim, né? Com todos vocês que acompanharam até o final. Acho que nós superamos bastante as expectativas aí do nosso público conectado online. A gente, no Musecom, por exemplo, temos um auditório hoje, né, que comporta em torno de 30 pessoas. Nós estivemos durante toda a live, né, com mais de 40, e chegando a 50, 60 pessoas inscritas, e fora a questão da rotatividade das pessoas que passaram por aqui, né. Então, agradeço muito a presença de todos até o momento, né. Esse debate não encerra aqui, eu reitero isso, né? A gente vamos ter outros momentos importantes para construir esse debate com outras instituições, com outros agentes, né, de realidades geográficas, sociais e de perspectivas institucionais diferentes. Querido? Então, assim, a gente conta com vocês. Oi, Sal. Tá cortando aqui, eu não consigo, não estou conseguindo te ouvir. A gente conta bastante com a presença de todos vocês, assim, na nossa audiência, por assim dizer, mas também interagindo conosco. O espaço aqui é bastante restrito, né, para a gente conseguir construir, assim, de maneira mais ampla. Você consegue me escutar? Agora sim, agora estou te ouvindo, mas acho que está dando um pouco de delay.
Acho que tá caindo a dele mesmo. Vou finalizar por aqui, mas antes de finalizar, gente, queria dizer assim que fiquem assim, usem o nosso Instagram aqui, usem o nosso Facebook lá, o nosso Twitter, @visitemusecom, assim como tenho certeza que as redes do Malc, para nos procurarem, vamos bater esse papo aí, através também das nossas caixas de comentário, através das outras edições aqui do seminário que a gente vai estabelecer. A gente quer construir, a gente está trabalhando para construir cada vez mais canais, a gente está mais próximo de vocês, assim. Queria agradecer muito, né, demais a presença do Saulo, queria agradecer demais a presença do Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará por trazer para nós, né, um pouco dessa experiência, um pouco dessa expertise, né, um museu assim que está muito ativo nesse meio tempo. Antes de encerrar, eu gostaria de trazer, então, alguns convites para vocês, né? Primeiro, dia 8, temos a nova rodada aí de trocas, espero todos vocês por aqui. O tema vai ser um pouquinho diferente, Querido, né? Oi, Saulo. Oi. Alô? Acho que tá cortando, Saulo. Acho que a gente não vai conseguir te ouvir tá me agora. Tá cortando bastante. ouvindo agora? Não, não, tá um som mecânico. Bom, mas então, gente, antes de encerrar, assim, né, a partir dos Por agradecimentos, favor, eu se queria você fosse reforçar possível, novamente eu também a estou com campanha. dificuldade aqui para poder. Eu Desculpa, vou tentar me conectar desculpa, Saulo, não estou no conseguindo celular, te tá? ouvir. Beleza. Então, gente, fazer uma nova chamada, tá? Nesses últimos 3 minutinhos aí que, né, fazer a chamada ali para o Ventos de Solidariedade na Travessa dos Cataventos, campanha de 7 a 21 de maio, né? Uma campanha que está iniciando, então, amanhã pela manhã, às 11 da manhã, ali na Casa de Cultura Mário Quintana, e em outros postos também de atendimento. A gente vai estar divulgando aqui nas redes sociais do museu. Essa captação assim é de produtos de higiene, limpeza, não perecíveis, né, fraldas de todos os tamanhos, e vão ser distribuídos para profissionais da cultura que estão atravessando estado de vulnerabilidade social durante esse momento de pandemia. Então, assim, existe toda uma articulação também da Secretaria de Estado da Cultura com a Defesa Civil para poder dar um apoio para esses profissionais que estão sendo também gradativamente mapeados e cadastrados, né, para a gente tentar auxiliá-los e não deixar, né, na medida do possível, ninguém desguarnecido nesse momento. A gente, essa é a nossa primeira live, né? Nos desculpamos por qualquer problema técnico, vamos trabalhar para melhorar para as próximas. Agradecemos demais a participação de cada um de vocês aqui nos comentários. Reitero, sigam o Malc lá no Instagram, nas redes sociais, Facebook. Sigam o Musecom aqui, @visitemusecom, entre conosco. Vai ser um prazer enorme a gente está trocando ideia com vocês conhecendo um pouquinho mais dos nossos projetos, um pouquinho mais da nossa atuação. Mesmo para você aí que não mora no estado do Rio Grande do Sul, não mora em Porto Alegre, a gente tem uma série de abordagens aí que tem essa perspectiva da rede de atuação. Muito obrigado, tá bom? Por fim, espero todos vocês aí na sexta-feira novamente, tá bom? Um muito obrigado a todos e a todas e até a próxima. Tchau, tchau.